galera, esse é o Matemático e hoje nós vamos aprender português na matemática para entender melhor a interpretação dos enunciados de problemas. Para começar sobre essas questões do português na matemática, como vocês viram no vídeo sobre conjuntos, a linguagem matemática é universal. Então é importante que algumas palavras sejam entendidas em como que a gente pode transformar algumas palavras em, por exemplo, uma operação matemática. Então é importante que vocês saibam observar no enunciado essas notas. Então, para começar, trouxe aqui uma preposição. Essa preposição de e a junção da preposição com o artigo definido, do e da. Sempre quando tiver o de, do e da, isso significa uma multiplicação. Um exemplo aí, a idade do meu avô é 90 anos. Tenho 1/3 da idade dele. Qual a minha idade? O dá é uma multiplicação. 1/3. 1/3 é uma fração. O dá significa uma multiplicação e a idade dele é 90. 1/3 vezes 90, 30 anos. Um outro exemplo, 3/4 de uma hora são quantos minutos? Então o dia aí significa multiplicação. O 3/4 é uma fração, o de você vai colocar então a multiplicação, uma hora, então 3/4 de uma hora. Acontece que o problema, no enunciado do problema, pede em minuto. Isso também é muito importante para a física, você perceber quais são as unidades que estão sendo trabalhadas ou requeridas. A gente vai ter que passar essa uma hora para minutos. Uma hora são 60 minutos, e aí agora eu posso fazer a operação. 3/4 de 60 minutos, 3/4 de hora são 45 minutos. Repara que cada quarto de hora são 15 minutos, né? Então 1/4, 15 minutos, 2/4, 30 minutos, 3/4, 45 minutos, 4/4, que seria o inteiro, uma hora. Eu ainda vou fazer uma aula sobre fração, que vai ser a continuação da aula de operações matemáticas. Outro exemplo, 2/5 da soma entre A e B. Da A e I é a multiplicação. 2/5 vezes a soma entre A e B, A mais B. É importante que vocês entendam que a multiplicação a gente não vai usar esse xizinho mais. A gente vai usar ou um ponto ou simplesmente vai abolir qualquer símbolo matemático, porque a intenção é utilizar o menor número de símbolos possível. Na matemática tem algumas coisas que não aparece símbolo. Por exemplo, todo número eu poderia colocar dividido por 1, ou elevado a 1. Ou então a raiz quadrada, que também não aparece, o 2, né? O índice da raiz. Tem um logaritmo de base 10 também, que não aparece, a base 10. Então tem algumas coisas que a gente evita ficar colocando. A multiplicação, então a gente não vai colocar. Tem esse ponto aí, mas geralmente a gente vai trabalhar nesse formato aí. Repara que o 2, depois vai fazer uma distributiva, isso vai ser falado na aula sobre fração, multiplicando o 2 com A e o B, e tudo isso está sendo dividido por 5. A preposição por significa divisão. Por exemplo, velocidade em quilômetro por hora. Ou seja, eu estou dividindo quilômetro a cada hora. A velocidade em quilômetro por hora, você está buscando o distanciamento em quilômetros feito a cada hora de percurso. Uma outra forma de ser colocado essa fração é nesse formato horizontal também. Os dois formatos estão corretos. Um exemplo do por como divisão, como uma preposição que significa divisão, é a porcentagem. Em alguns livros, em alguns lugares, eles chamam de percentagem. Então repara a palavra porcento. Um exemplo aí, 95% dos estudantes gostam de rock and roll. Porcento. É uma divisão por 100. 95 por 100 dos estudantes. Dos é uma multiplicação e os estudantes, eu não sei a quantidade de estudantes que existe, então eu coloquei um E. É uma forma de simplificar a expressão matemática, porque eu não vou escrever estudantes, então é melhor colocar um E. Eu só não coloquei um E minúsculo, porque E minúsculo é o número de Euler. Então a gente evita utilizar o E que não seja para número de Euler. Então fica aí 95E, que é a mesma coisa que 95 vezes E, sobre 100, ou por 100. O verbo
Quando tiver ser, será, ter, tem, é, foi, equivalente, isso é uma igualdade. Um exemplo: daqui a 5 anos terei 43 anos de idade. Quantos anos tenho hoje? Então, esse terei significa igualdade. Daqui a 5 anos, hoje eu tenho X anos. Eu não sei, tanto que tá perguntando quantos anos tenho hoje, eu não sei ainda. Tem que fazer a operação. Então X. Daqui a 5 anos é X mais 5. Eu terei 43 anos. Então, daqui a 5 anos, X mais 5 é igual a 43. Fazendo essa operação, então eu vejo que eu tenho 38 anos. Um outro exemplo: Vicente e Júlia têm juntos 20 picolés de frutas do Cerrado. Então tem aí, significa igualdade. Vicente, ao invés de escrever o nome dele, eu vou colocar um V. E Júlia, um J. Esse V, ele significa a quantidade de picolés que o Vicente tem. E o J significa a quantidade de picolés que a Júlia tem. Eles têm juntos 20 picolés. Se é juntos, então vou somar. V mais J é igual a 20. Uma questão importante dessa expressão é que vocês notem que eu ainda não sei qual que é a quantidade de picolés de cada um. Tipo, o Vicente pode ter um picolé e a Júlia 19. Ou cada um tem 10 picolés. Ou o Vicente tem 0 e a Júlia tem uns 20. Então existem várias possibilidades aí. Várias, não infinitas. Porque como é quantidade, é número natural. É uma quantidade finita de soluções. Daqui a 10 anos, a idade de Ana Clara será a metade da idade de Eliane. Será a igualdade. Daqui a 10 anos, tanto a Ana Clara quanto a Eliane vão ter 10 anos a mais em relação à idade de hoje. Então eu coloquei aí como a idade hoje de Ana Clara. Mais 10 anos, então daqui a 10 anos, qual que é a idade dela? É igual a metade da idade da Eliane. Qual que vai ser a idade da Eliane? Que é a idade dela hoje, mais 10 anos, porque vão ter passado 10 anos, dividido por 2. Uma possível resposta para esse problema, que também permite uma quantidade de respostas, é a Ana hoje ter 10 anos, daqui a 10 anos então ela vai ter 20, e a Eliane hoje ter 30 anos, e daqui a 10 anos ela vai ter 40. Então repara que daqui a 10 anos, a Ana Clara, que vai ter 20, vai ter a metade da idade da Eliane, que vai ter 40 anos. Essa é uma possível resposta. Outro exemplo aí: Arnoldo tem R$7 a mais que Silvestre. Esse tem aí, então, pressupõe a igualdade. Então, A, que é a quantidade de dinheiro que o Arnoldo tem, é igual, tem R$7 a mais que Silvestre. Ou seja, Silvestre mais R$7. Também não tem resposta. Eu tenho uma equação com 2 incógnitas. Falando em incógnita, sempre quando tiver no problema quando, quanto, qual, esses pronomes interrogativos, como você não sabe, você vai colocar um X. Esse X é uma incógnita. Incógnita é aquilo que você desconhece. A incógnita, ela pode ser tanto uma constante, ou seja, um valor fixo, quanto uma variável, ou seja, um valor que não é fixo, que está variando, pode ser vários valores. Nós podemos nos deparar com um problema sem solução, com um X vazio. Não podia faltar um cafezinho. Sobre as operações básicas da matemática, como que é no formato aportuguesado. Por exemplo, a soma de A e B. A soma é o resultado de uma adição, então A mais B. A diferença é o resultado de uma subtração entre x e y, então x menos y. O produto é o resultado da multiplicação, então o produto de R e S, você pode escrever o R.S ou então RS. O quociente é o resultado de uma divisão, o quociente entre K e J, K barra J, no formato horizontal aí que eu já mostrei para vocês. Outra forma de falar de divisão seria a razão. Sempre quando tiver a razão de alguma coisa, você vai pressupor uma divisão entre esses valores. Então a razão entre m e n, m dividido por n. A é 8 unidades maior que B. Então A é igual a 8 mais B. Ou B mais 8. M excede a N em 5 unidades. Então,
Quando eu falo unidades maior ou excede, isso é uma adição. X é 4 unidades menor que y, uma subtração. X é igual a y menos 4. O dobro de um valor, 2x, 2 vezes o x. Eu não sei qual valor que eu estou falando, mas é o dobro, então 2x, ou 2 vezes x. Eu estou dobrando esse valor, que é uma incógnita. O triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Então a gente está fazendo uma operação de multiplicação. Bom, a metade. Repare que a metade é diferente do dobro. O dobro eu estou multiplicando, a metade eu estou dividindo por 2. Então você vai pegar a incógnita, que é x, um valor, e dividir esse valor por 2. A nona parte, sempre quando tiver essa palavra parte, então você vai estar repartindo, então é uma divisão. A nona parte, x dividido por 9. Então um exemplo com mais coisas, o quádruplo da diferença de m e n. 4 vezes a diferença de m e n. Repara que eu tenho que fazer primeiro a diferença e depois multiplicar. Agora, se existem realmente incógnitas ali na diferença, eu vou fazer uma distributiva, que eu vou explicar melhor em outra aula. A terça parte da soma de r e s. Então você vai somar r mais s, é a terça parte. Então você vai dividir por 3.